Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa traz um assunto muito especial para você, seguidor do programa Dicas de Saúde Rio Maframix. O nosso programa hoje trouxe um médico muito especial que veio trazer algumas informações novas aí, de algum cuidado, de um tratamento que pode aí melhorar a sua condição de vida. Então eu trouxe hoje o Dr. José Lúcio da Silveira, ele que é médico, psiquiatra e veio falar um pouquinho de um novo jeito de se tratar aí com a medicina intervencionista. Tudo bem, Dr. José Lúcio? É uma honra tê-lo aqui no nosso programa e estejamos aí para poder contar um pouquinho para os nossos seguidores aí sobre essa nova terapia, esse novo cuidado. Olá, seguidores do Rio Maframix. Obrigado, Lucimara, pelo convite. Sempre bom conversar com você. E vamos lá. Doutor, é um assunto novo, né? Que poucas pessoas têm informações aí na mídia, né? Algo que a gente está começando, né? Para contar para as pessoas que existem outros tipos de tratamentos aí. Doutor, o que vem a ser essa estimulação magnética transcraniana repetitiva e no que ela se baseia? A estimulação magnética transcraniana repetitiva, Lucimara, é um método de tratamento que se inclui na área da psiquiatria intervencionista não invasiva, né? A gente tem métodos invasivos e não invasivos. Se baseia na atividade eletroquímica do cérebro. Então, a gente entende que o cérebro é um conjunto de terminações químicas de um circuito elétrico. Nas terminações químicas, que são as sinapses, agem os fármacos, né? E na circuitaria elétrica, a gente tem correntes nervosas. As correntes nervosas, quando chegam nos terminais sinápticos, elas disparam a liberação de neurotransmissores e isso consolida, por exemplo, a memória. Então, a nossa memória depende da ativação de circuitos elétricos e da liberação de substâncias químicas. Se amanhã eu lembrar da nossa conversa de hoje, e com certeza me lembrarei por muito tempo, quer dizer que eu produzi proteínas. Através de uma cascata química, esses impulsos elétricos através dos neurônios produziram expressões proteicas nas sinapses, fazendo o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, todos os processos de memória, como aprendizado, comportamento motor, uso de substâncias, aspectos que a gente tem de conceitos sobre a realidade, elas são baseadas na interação químico-elétrica produzida dos neurônios. Então, esse método de estimulação magnética transcraniana consiste em a gente aplicar campos magnéticos em determinadas regiões do cérebro e, através desses campos magnéticos que entram no scalp craniano em alguns centímetros, a gente pode inibir ou ativar os circuitos neuronais. Então, por exemplo, na depressão a gente sabe que tem pelo menos 3 circuitos ou 4 circuitos neuronais envolvidos. Circuito frontotemporal, circuito parieto-temporal e sistema frontal inferior, junto com o giro do cíngulo. Há um descompasso da atividade eletroquímica, em que as emoções, o medo, o pessimismo
toma conta das funções superiores, como atenção, capacidade de planejamento, memória, autoestima. Então, o que se faz com o aparelho de estimulação magnética transcraniana é ativar os sistemas que estão hipoativos na depressão, por exemplo, e inibir aqueles circuitos que estão reentrantes ou salientes, fazendo assim uma modulação da circuitaria cerebral. Doutor, além da depressão, né, que a estimulação magnética transcraniana repetitiva, ela pode trabalhar com a depressão para a melhora da depressão, da deglutição também, doutor, do Alzheimer. Quais são as doenças, né, as condições que a gente pode trabalhar esse método de ajuda? Excelente pergunta. Então, a estimulação magnética transcraniana é um método aprovado pela Anvisa, pelo Conselho Federal de Medicina, né? Ele é regulamentado também pelo FDA e pelos órgãos regulamentadores na Europa. E no Brasil ele está aprovado para tratamento de depressão unipolar e bipolar, para tratamento de dor neuropática e fibromialgia, para alucinações auditivas e para neuroreabilitação no AVC. Então, assim, é um método novo, né, doutor, que está sendo trabalhado aos poucos, aí ajudando muitas pessoas, né? Doutor, me diz uma coisa, como que é feito esse tratamento, né, novo aí, como é que funciona ele? A estimulação magnética transcraniana, ela se utiliza de um aparelho que é basicamente o capacitor elétrico que armazena a energia elétrica, mas não se trata de choque. Ninguém leva choque numa sessão de estimulação magnética transcraniana. E o aparelho gera um pulso elétrico em uma bobina, né? E toda vez que a gente tem uma corrente elétrica em uma bobina, pela lei de Faraday, a gente gera um campo magnético, né? É uma bobina mais ou menos de tamanho de mais ou menos uns 20 centímetros, né? Tem vários formatos de bobina. E esse campo magnético ele entra no escalpo craniano a alguns centímetros. E são feitas aplicações no paciente. O paciente fica acordado, ele não precisa ser medicado. Se ele chegar dirigindo ao tratamento, ele sai dirigindo e ele recebe a aplicação do campo magnético através da bobina em sessões que variam de duração de 10 minutos a 30 minutos em média. Então é um tratamento rápido, uma aplicação rápida que ele recebe, né, doutor? A aplicação inicialmente ela é feita diariamente, mas dá para se dizer que é uma aplicação rápida. Doutor, qual a segurança, né? Se existe alguma contraindicação desse tratamento? É um tratamento de uma maneira geral muito segura, né? A contraindicação absoluta é a presença de clipes metálicos intracranianos, né? Como clipes de aneurisma ou implante coclear, ou eventualmente alguém que tenha algum fragmento de projétil dentro do crânio, né? Que seja ferromagnético, né? Entendi. Há contraindicações relativas, por exemplo, a epilepsia não controlada, né? Porque se você atingir determinado limiar motor da máquina, você pode desencadear uma crise convulsiva
o que é muito raro acontecer em toda a literatura mundial. Doutor, se eu melhorar, né, com a estimulação eletromagnética transcraniana, isso significa que a pessoa pode ficar dependente dela ou não? Como seria isso? Se ela sempre fizer esse tratamento aí para melhora, né? Por exemplo, quem tem um AVC, quem tenha Alzheimer, né? Quem tenha depressão, como seria isso? Então, veja, o tratamento é feito em 2 etapas. Vamos supor uma pessoa que tenha fibromialgia. Na dor neuropática ou na fibromialgia, é possível perceber um efeito do tratamento já na 4ª, 5ª sessão. E lá pela 10ª sessão de aplicação, a gente já tem um efeito máximo do tratamento. Do resultado, né? então. Do resultado. Que em fibromialgia varia de 30% dos pacientes, então 1/3 dos pacientes vão ter pelo menos 50% de melhora do limiar doloroso que sentem, e 50% dos pacientes vão ter pelo menos 30% de melhora. Né? Então é feita essa indução, é uma sessão por dia de segunda a sexta-feira, e depois a gente tenta diminuir gradualmente o número de sessões até que se consiga manter a melhora inicial com o mínimo de sessões possível. Então, a depender da resposta do paciente, é possível, por exemplo, ficar muitos meses sem a estimulação magnética transcraniana, assim como terá pessoas que necessitarão de uma sessão por semana ou uma sessão por mês. Isso é muito variável. Na depressão, essa fase de indução varia de 15 a 30 sessões em média. É um transtorno que demora um pouco mais para responder na terapêutica. Mas dá para dizer que 70% das pessoas vão ter algum tipo de benefício com o tratamento de estimulação magnética transcraniana. Isso é algo novo realmente, né? Que eu tenho certeza que muitas pessoas podem se beneficiar desse tratamento, né, doutor? E me diz uma coisa, aí as pessoas devem estar nos ouvindo pensando assim, nossa, e esses choquinhos aí vai prejudicar meu cérebro, como seria isso, né? Que é o que passa na cabeça da gente, né? Isso é muito importante a gente frisar que é uma terapia que não aplica choques na cabeça. A bobina é uma bobina blindada, ela é blindada eletricamente, a pessoa não sente nenhuma corrente elétrica. O que acontece no começo é a pessoa que pode sentir algum desconforto pelo campo magnético, causar algum tremor, né? Ela pode sentir alguma cefaleia nas primeiras sessões, que é um efeito transitório, leve, que geralmente cede com analgésico, e ao longo das sessões a pessoa vai havendo uma habituação com aquele desconforto, de forma que aquilo passa a não doer, né? Mas pelo contrário, se a pessoa tiver algum efeito terapêutico, a gente induzindo neuroplasticidade e fazendo modulação de circuitaria cerebral, a gente vai estar promovendo o funcionamento harmônico do cérebro. Exatamente. Isso vai tendo uma melhora, uma resposta do paciente, né, doutor? E melhorando a qualidade de vida dele, com certeza. Doutor, me diz uma coisa, a pessoa que está fazendo esse tratamento, ela continua a tomar os seus medicamentos? Uma boa pergunta. É possível a gente ter um tamanho de efeito tal que
haja possibilidade de reduzir a medicação e até mesmo retirar a medicação, né? E algumas pessoas vão usar o tratamento como uma estratégia de potencialização à terapêutica farmacológica. Inclusive, isso já é descrito nos guidelines de tratamento de transtorno de humor, por exemplo. As pessoas perguntam, nossa, é um tratamento novo, será que é certeza que eu vou melhorar? Como seria isso, doutor? Porque isso também é a longo prazo, né, doutor? Como seria esse tratamento para explicar para as pessoas poderem entender? A gente sempre tem que ter muito cuidado quando alguém disser que a eficácia de alguma coisa é 100%, né? Isso em medicina, você sabe muito bem, não existe, né? Sim. A medicina é a arte de se lidar com a incerteza e administrar o imprevisível, né? Então a gente tem dados estatísticos e o que a gente pode falar é que as meta-análises mostram que a gente pode ter um efeito médio no tratamento da dor crônica e da fibromialgia entre 30% a 70% na grande maioria das pessoas, podendo ter uma remissão total em algum percentual menor das pessoas, né? E na depressão é mais ou menos isso também, né? Uhum. Então a gente não tem a certeza, pelo menos ainda não existe método eficaz para se dizer que uma pessoa vai responder 100% a determinada terapêutica, assim como a gente não tem método para dizer que alguma pessoa vai responder 100% a terapêutica antidepressiva, por exemplo, né? É possível que no futuro tenhamos esses né, métodos, doutor? né? Eu espero. E assim, as pessoas que fazem, né, esse tratamento, ele precisa de manutenção depois que termina? Porque o senhor já havia explicado ali um pouquinho no início, né, da entrevista. Às vezes pode ser que a pessoa responda em poucas sessões já, ou elas vão precisar de mais sessões. Como seria isso, doutor? Então, isso é muito variável, né? Uhum. De pessoa para pessoa. Eu tenho feito um curso complementar lá no Hospital de Clínicas de São Paulo, né, no Instituto de Psiquiatria. No Instituto de Psiquiatria da USP tem uma sala como se fosse uma UTI, né, em que há 9 aparelhos de estimulação magnética transcraniana e os pacientes ficam circulando ali o dia todo, né? A gente fica atendendo e aprendendo com os professores, né? E tem um paciente lá que precisa ir uma vez por mês, né? Ele fez a indução, ficou bem, e então ele precisa ir uma vez por mês. Foi se desmamando do tratamento e os professores lá, os pesquisadores, começaram a ficar intrigados, né? Será que não haveria ali um efeito psicológico, né? De estar ali sendo cuidado e receber atenção, né? Então, os professores, em uma sessão, eles usaram uma bobina de estimulação que a gente chama SHAM, feito para fazer estudo duplo cego. Ela faz o barulhinho, treme, só que ela não emite pulso magnético nenhum. Uhum. E usaram essa bobina nesse paciente, né? Passados alguns dias, ele ligou para o serviço querendo agendar uma nova sessão porque ele não estava se sentindo bem, né? Assim como é verdade, tem pessoas que precisam de uma manutenção mais intensiva e tem pessoas que ficam bem durante meses e talvez precisem um novo período de indução. Doutor, e qual seria o futuro aí dessa nova tecnologia, desse novo cuidado aí para as pessoas que têm depressão, que têm fibromialgia,
né? Como seria esse cuidado aí da medicina psiquiátrica, né? Como seria, o que o senhor tem para nos contar? Então, esse novo ramo da psiquiatria, que é a psiquiatria intervencionista, ela conta com algumas técnicas. Essa é uma das técnicas que se pode utilizar, né? A outra é a TDCS, para tratamento de doenças psiquiátricas e para neuroreabilitação, né? Então, a gente já vislumbra, por exemplo, o número de protocolos sendo aprovados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e que logo chegarão aqui para tratamento, por exemplo, de dependência de tabaco, de nicotina, né? De dependências químicas, para tratamento da bulimia, para tratamento de transtornos alimentares, diversas condições, né? Para neuroreabilitação, para ataxias e até para demências, né? Então, o número de estudos, para você ter uma ideia, Lucimara, no ano de 2000, se a gente for nas bases de indexação de artigos, a gente vai ver que existem mais ou menos 260 artigos publicados naquele ano. No ano passado, se publicaram no mundo inteiro quase 7 vezes mais artigos, né? E as áreas estão se expandindo. Então, por exemplo, já se fazem estudos de estimulação do precúneo. O precúneo é uma área do cérebro, do lobo temporal, em que há um hipometabolismo inicial na doença de Alzheimer, né? E usando uma bobina específica que atinja o precúneo, né? E um equipamento para localizar o precúneo de uma maneira exata, é possível fazer, por exemplo, a estimulação dessa área para que haja neuroplasticidade, havendo então uma melhora sintomática e uma menor progressão da doença. Né? Entendi. Né? É possível, por exemplo, tratar condições como disfasia, como heminegligência no AVC, como a dor fantasma, como o zumbido. Zumbido, que é uma coisa que assim afeta milhões de brasileiros, né, doutor? É o zumbido, é algo assim a ser bastante estudado, cuidado, e nessa terapia também pode ser usado, né? O zumbido, neurofisiologicamente, ele pode ser encarado como uma espécie de dor fantasma, né? O cérebro está produzindo um estímulo desagradável sem que haja, na verdade, o estímulo sonoro. Então, é possível tentar inibir a circuitaria que está produzindo essa sensação para obter alívio dos sintomas, né? Então, além do número de patologias a ser tratada, a tecnologia com certeza vai baratear o tratamento. Em Belo Horizonte, por exemplo, já é possível se obter tratamento pela rede SUS, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, há um movimento para que as UTIs de reabilitação neurológica tenham um aparelho para fazer o tratamento na fase aguda do AVC, porque já é possível fazer o tratamento numa fase mais posterior, para recuperação, por exemplo, de movimentação de membro superior, né? E além da diminuição do custo, chegando em mais pessoas, o número de estudos, né, e a evolução de
de conceitos e de tamanho de bobina e de os processos de learning machine, de aprendizado de máquina, certamente nos trarão protocolos cada vez mais precisos em que vai se precisar menos tempo de sessão, barateando ainda mais o tratamento. E isso é um avanço da medicina, isso é um avanço tecnológico, né, doutor? Que está se chegando aí no Brasil lentamente, mas que está podendo já ajudar muitas pessoas, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, né, a sua entrevista, que eu acredito assim que foi de grande valor para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Eu deixo em aberto um outro convite para a gente poder falar sobre um pouquinho mais aí da terapia com o senhor, né? E agradecer imensamente de coração, que Deus lhe abençoe e continue aí trazendo coisas novas e cuidando muito bem dos seus pacientes aí na área da psiquiatria em nossas cidades. Amém. O nosso programa chega ao final com mais uma dica muito especial para você. A gente volta semana que vem com muito amor e carinho. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus.